Seja bem-vindo ao nosso canal de física. Nesse vídeo eu vou discutir o formalismo básico da física quântica, que é a equação de Schrödinger. E mesmo você que não tem muita noção de cálculo ou então não tem nenhuma noção de cálculo, você vai compreender a equação de Schrödinger se você assistir esse vídeo até o final. Então a gente vai discutir de onde veio a equação de Schrödinger, o que ela é, como ela foi desenvolvida e principalmente o que ela significa, o que ela quer dizer. A equação de Schrödinger, ela é o formalismo básico da física quântica, ela é usada até hoje como sendo a base matemática formal para você trabalhar com física quântica. Então é fundamental a gente entender a equação de Schrödinger. Só que a equação de Schrödinger envolve uma matemática um pouco complexa. Nesse vídeo aqui eu vou facilitar a matemática, claro que eu vou simplificar bastante, mas eu vou explicar para vocês a equação de Schrödinger de uma forma cientificamente correta, de forma que a gente compreenda o que ela quer dizer, o que ela significa. A gente viu, nos vídeos passados, que um físico francês chamado Louis de Broglie, ele propôs que a matéria também tem um comportamento dual, ou seja, a matéria, que é partícula, também tem um comportamento ondulatório. E o de Broglie mostrou até qual que é o comprimento de onda associado à matéria, e isso foi verificado experimentalmente. O que acontece é que a hipótese do de Broglie, ela é ainda uma hipótese muito crua, quer dizer, ela só vale para partículas que têm uma velocidade constante, ela não é uma hipótese universal, que vale para qualquer partícula em qualquer condição. Que era necessário você desenvolver uma equação geral que englobe partículas que estão sob ação de forças. A hipótese de Broglie, ela vai descrever esse comportamento ondulatório aqui da matéria, em que eu tenho uma velocidade constante, uma onda com comprimento de onda constante. Se eu pensar numa partícula que está sob ação de forças, ela não vai permanecer com a velocidade constante. Ela vai ter essa velocidade variando o tempo todo. Então, a cara da onda associada a essa partícula não vai ser essa aqui que vocês estão vendo, mas vai ser essa aqui, ó. Vai ser uma onda um pouco mais complexa. Então, eu preciso de um formalismo matemático um pouco mais complexo, um pouco mais completo do que o formalismo do de Broglie. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Pela hipótese do de Broglie, eu posso associar a qualquer partícula uma função de onda. E a partir de agora a gente vai chamar a função de onda por essa letra grega aqui, o psi. Então, em física eu tenho várias formas de associar uma onda a alguma coisa, Uma onda é algum fenômeno que oscila. Matematicamente, para eu associar uma função de onda a alguma coisa, eu vou precisar de uma função que oscile. Tem o seno, tem o cosseno e tem outras funções também que fazem esse papel de funções oscilantes. Essa equação que vocês estão vendo aqui na tela, ela é uma boa equação para a gente associar a uma partícula. Então, usar uma função seno, por exemplo, ou uma função cosseno, são duas boas hipóteses iniciais para você criar uma equação de onda. Porém, o que o de Broglie dá para a gente é apenas o comprimento da onda. Ele não dá a equação que eu tenho que associar a essa onda. Então, na verdade, eu posso associar qualquer função oscilante a essa onda, só que não quer dizer que essa associação vai estar correta. Eu vou ter que ter uma equação mais generalizada para testar qual que é a função de onda que pode ser associada a uma partícula. Tá parecendo um pouco abstrato isso? E realmente é, O que a gente está fazendo aqui é associar uma função matemática para descrever uma partícula que, na verdade, tem um comportamento ondulatório, como o de Broglie fala. Mas no decorrer do vídeo eu vou desenrolando isso aí. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, o Schrödinger, ficou mais conhecido pelo seu experimento mental do gato de Schrödinger. Eu não vou falar do gato de Schrödinger nesse vídeo, eu tenho um vídeo inteiro sobre o gato de Schrödinger, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou falar um pouquinho só sobre a vida dele e vou falar sobre a equação que ele desenvolveu, que é fundamental para a gente compreender a física quântica. O Schrödinger nasceu em 1887, na Áustria. Seu pai era austríaco, e sua mãe era metade inglesa, E a mãe do Schrödinger ensinou ele a falar inglês. Então ele cresceu falando alemão e falando inglês também, ele dominava as duas línguas. Ele se graduou em física em 1910 pela Universidade de Viena, onde ele trabalhou até
1920. Porém, nesse meio tempo aí, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. Schrödinger serve na Primeira Guerra Mundial e ele vai trabalhar na linha de frente, ali na artilharia, de 1914 até 1918, quando termina a guerra. E nesse meio tempo, ele continua estudando física, apesar de estar servindo ali. E tem umas histórias interessantes de que ele se propunha a resolver problemas que envolviam física ali no campo de batalha, né? Quando termina a Primeira Guerra, ele volta para a Universidade de Viena e permanece ali até 1920. Em 1920, o Schrödinger vai trabalhar na Universidade de Zurique, na Suíça. E é lá na Universidade de Zurique, em 1926, que ele publica sua famosa equação, que é o tema deste vídeo aqui. Ele permanece na Universidade de Zurique até 1927, quando ele sai da Universidade de Zurique e vai trabalhar na Universidade de Berlim para ocupar a cadeira que era do Max Planck. Ao entrar na Universidade de Berlim, ele entra em contato com Einstein. E a partir daí eles desenvolvem uma bela amizade, né? O Schrödinger e o Einstein passam a se encontrar com bastante frequência. Essa amizade entre o Schrödinger e o Einstein é fundamental para algumas decisões que o Schrödinger vai tomar durante a sua vida daí para frente. Em 1933, o Hitler sobe ao poder na Alemanha. Nisso, o Schrödinger estava trabalhando na Universidade de Berlim, assim como Einstein, né? Ao subir ao poder em 1933, Hitler começa uma perseguição antissemita, uma perseguição aos judeus. E o Einstein era judeu, mas o Schrödinger não era de descendência judaica. Durante uma viagem do Einstein aos Estados Unidos, nesta época, em 1933, o governo alemão invade a casa do Einstein, né? O Einstein fica muito assustado, ele estava nos Estados Unidos e ele permanece nos Estados Unidos. E isso tem um impacto no próprio Schrödinger, que ele começa a abominar essa perseguição antissemita do governo alemão. O Einstein não volta mais para a Alemanha, pede asilo político nos Estados Unidos e eventualmente vem a se tornar cidadão estadunidense. O Schrödinger, ele abandona a Alemanha em 1933. A partir do momento que ele abandona a Alemanha por divergências políticas, né, com o regime ali estabelecido, ele vai passar por diversas universidades aí, né? Ele vai para a Bélgica, ele vai para a Itália. Quando em 1940 ele se estabelece finalmente em Dublin, que é onde ele permanece fazendo suas pesquisas até se aposentar. O Schrödinger vai falecer em 1961 por causa de uma tuberculose. O que é a famosa equação de Schrödinger, né? O Schrödinger pega a relação de de Broglie, né, que associa um comprimento de onda a uma partícula, lembrando que a hipótese de de Broglie, ela vale, do jeito que ela está formulada, ela vale apenas para partículas que têm uma quantidade de movimento constante, ou seja, que tem uma velocidade constante, que a velocidade não muda, e ele vai desenvolver uma equação geral para partículas sob ação de forças, ou seja, para partículas cuja velocidade está se alterando, cuja quantidade de movimento está se alterando. Na verdade, o que o Schrödinger faz é exatamente o que o Newton fez, né, para desenvolver o princípio da dinâmica, né, o princípio fundamental da dinâmica. Aquela formulinha que a gente aprende na escola, né, F igual a ma. Essa formulinha é um pouco mais complexa do que isso, né? Newton teve que desenvolver o cálculo diferencial e integral para chegar nessa fórmula, porque o Newton partiu justamente da equação de uma partícula, né, se deslocando no espaço com velocidade constante e desenvolveu essa equação para uma partícula sob ação de forças. O Schrödinger, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de pensar na equação da partícula como uma partícula, que é aquela que a gente aprende na escola, né, ele vai fazer esse trabalho só que usando uma função de onda, porque o de Broglie tinha acabado de provar que as partículas têm uma função de onda associada. Agora, fazer isso para uma função de onda é muitíssimo mais complicado do que o Newton fez, né, que já era uma coisa bastante complicada, né? O Newton teve que inventar todo um ferramental matemático para conseguir desenvolver o seu princípio fundamental da dinâmica. E o que o Schrödinger vai se propor a fazer é a mesma coisa que o Newton fez, só que ao invés de usar uma equação de partícula, usar uma equação de uma função de onda, né? E ver o que acontece com essa função de onda conforme ela sofre a ação de forças. E o Schrödinger vai se basear em duas coisas. Primeiro, no trabalho do de Broglie, que é esta relação que vocês estão vendo na tela, que é o comprimento de onda associado a uma quantidade de movimento, né, a uma velocidade da matéria, da partícula, e ao postulado de Einstein, de que a energia ela é função da frequência. Lembre-se que o Einstein propôs esse postulado ao resolver o problema do efeito fotoelétrico. Ele vai pegar essas duas relações e vai passar a desenvolver a sua equação a partir dessas duas relações aí. E o que o Schrödinger pensa?
força. Como eu sei a energia de uma partícula que está associada a uma onda, né? Porque E é igual a H vezes frequência, eu tenho a energia associada a uma frequência, que é uma grandeza ondulatória, né? Eu vou partir disso aqui, e obviamente do postulado de de Broglie, e vou usar a conservação de energia. Então, ele vai propor a seguinte hipótese: a energia total é igual à soma da energia cinética dessa partícula mais a energia potencial dessa partícula. Aí que entra a ação das forças. Se eu coloco a energia potencial, né, na minha equação, eu estou levando em consideração as forças que estão agindo nessa partícula. Ele desenvolve essa equação, é bem complexo esse desenvolvimento, ele tem que propor ali hipóteses e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, porque não é nossa função discutir o cálculo dessa equação. Ele chega nesta equação aqui que vocês estão vendo na tela. Essa parte aqui corresponde à energia cinética, essa parte corresponde à energia potencial, e a soma dessas duas coisas tem que dar a energia total dessa partícula. O H cortado nessa equação é a constante de Planck dividida por 2π. Ao chegar nessa equação, o Schrödinger, depois de muito trabalho, consegue fazer o que ele tinha se proposto, ou seja, ele consegue fazer o equivalente ao que o Newton fez, né? Ele consegue uma equação geral para uma função de onda que está sujeita à ação de forças. Ele ganha o Prêmio Nobel em 1933 pelas contribuições que ele fez para o desenvolvimento da nossa compreensão do átomo. Na verdade, ele divide o Prêmio Nobel com um físico britânico chamado Paul Dirac. Essa equação de Schrödinger era muito boa, foi uma coisa brilhante, né? E até hoje ela é usada como formalismo da física quântica. Porém, se a gente pensar no que ela significa, aí ela apresenta um problema muito sério. As funções de onda que solucionam a equação de Schrödinger são funções de onda que apresentam essa cara que vocês estão vendo na tela aqui. E como vocês podem perceber, essas funções de onda, elas apresentam esse número i aqui. Vocês devem lembrar da escola, né? Que esse número i, ele é um número complexo, ele é um número imaginário, né? Ele não pode ser associado a uma grandeza física que possa ser medida. E isso deixou o Schrödinger bastante com uma pulga atrás da orelha, né? Deixou o Schrödinger bastante confuso. Ele chegou numa equação que é, para todos os efeitos, correta, porém ela descreve funções de onda que não podem ser associadas a grandezas físicas, que não podem ser associadas a medidas. O Schrödinger, que na verdade, ele, além de ser um físico brilhante, ele tinha uma formação filosófica autodidata, ele era muito fã do Schopenhauer, né? Então ele adorava a filosofia e ele lia muito Schopenhauer. Schrödinger começou a pensar assim, pô, mas o que significa essa função de onda? O que ela quer dizer? Foi no mesmo ano de 1926 que esse físico alemão, né, na verdade ele nasceu numa cidade que hoje pertence à Polônia, Max Born, não confunda com Bohr, é Max Born. Ele vai trabalhar a equação de Schrödinger usando métodos estatísticos, usando uma matemática estatística. E aí ele chega numa interpretação física real da equação de Schrödinger, né? Ele usa métodos estatísticos e percebe que se eu pegar essa função de onda, se eu elevar essa função de onda ao quadrado, esse número i aí, ele vai ganhar um caráter de um número real, ele deixa de ser um número imaginário, né? Quem já estudou um pouco de números complexos na escola sabe disso. Se eu pegar o i e elevar esse i ao quadrado, ele passa a ser um número real. Se eu pegar a função de onda que resolve a equação de Schrödinger e elevar essa função de onda ao quadrado, eu obtenho então uma grandeza real aí, uma grandeza que eu posso medir. E o que é essa grandeza? O Born propõe de que essa grandeza é o que ele chama de densidade de probabilidade de eu encontrar essa partícula associada a essa função de onda em algum ponto do espaço. Nossa, mas o que significa isso, né? Muito complicado. Na verdade, não é nada complicado. Vamos dar uma olhada nessa função de onda aqui. Percebam que ela tem valores positivos e negativos, né? Ela é uma função de onda, ela oscila, né? Se eu pego essa função de onda e elevo ela ao quadrado, eu vou ter uma coisa como vocês estão vendo aí na tela. Certo? Eu vou ter apenas valores positivos. Esses valores positivos da função de onda, segundo a interpretação do Born, eles são, na verdade, probabilidade de você encontrar a partícula neste ponto X desse eixo horizontal aí. Então, onde eu tenho uma amplitude maior aí, eu tenho maior probabilidade de encontrar uma partícula quântica. E onde eu tenho uma amplitude menor, eu tenho menor probabilidade de encontrar uma partícula quântica. Então, no fundo,
É isso que significa, né, a equação de Schrödinger. Ela é uma equação que, quando você eleva ela ao quadrado, que tem uma relação com a própria equação, obviamente, eu estou, na verdade, descrevendo probabilidades de encontrar uma partícula quântica em algum ponto do espaço. É isso que ela significa. Isso é uma coisa muito doida, né? Quer dizer, a equação de Schrödinger, ela não me dá resultados deterministas das coisas, mas ela me dá resultados probabilísticos. Ela me dá probabilidades de alguma coisa acontecer no mundo quântico. Isso significa que o formalismo da física quântica, que é a equação de Schrödinger, na verdade, a equação de Schrödinger é o formalismo da física quântica que a gente tem até hoje, né? Quando eu falo que o formalismo da física quântica, na verdade, não me dá resultados exatos, mas me dá resultados probabilísticos, eu estou dizendo então que a física quântica ela está baseada, toda a base da física quântica é uma base probabilística. Então a física quântica ela é uma ciência probabilística, ela não me dá resultados determinísticos. Eu não posso dizer com certeza o que vai acontecer na física quântica. Eu posso dizer no máximo probabilidades de coisas que vão acontecer. Isso significa que a própria natureza, que é descrita por um formalismo probabilístico, então a própria natureza ela é probabilística. A natureza não é determinista. Em nível quântico, as coisas que acontecem na natureza não acontecem de forma determinada, ou seja, é impossível eu prever o que vai acontecer. O que eu consigo prever, usando o formalismo da física quântica, é uma probabilidade daquilo acontecer. Isso incomodou demais alguns físicos na época, entre eles o próprio Schrödinger, né? Ele não aceitava que a natureza fosse probabilística. Nem ele, nem o Einstein, que era o amigo dele. Ambos falavam que, na verdade, esse formalismo da física quântica que o próprio Schrödinger desenvolveu, né, junto com o próprio Einstein, né, o Schrödinger se baseou na equação do Einstein, ele ainda era um formalismo incompleto. Por outro lado, você tinha a turma de Copenhagen, né, o Heisenberg, o Bohr, o Pauli, que diziam que não. O formalismo da física quântica, a equação de Schrödinger, ela está correta e a natureza, ela é justamente indeterminista. Ela tem essa componente que não pode ser determinada. Essa é uma discussão bastante interessante e um pouco mais profunda, então eu vou deixar isso para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.